depois desse primeiro ciclo do ressentimento e depois do Bolsonaro ir se diluindo, dependendo de quanto isso demora, que a direita volte a ter um pouco mais de diálogo interno, inclusive com os próprios bolsonaristas. Isso é uma coisa impossível de acontecer. Você vai falar, mas não vai acontecer. O tempo, meu amigo, o tempo muda as pessoas. Então, ele vai terminar a eleição, caso ele perca, sem nada, sem nenhuma estrutura tangível, sem nenhuma estrutura de poder. Ele possa botar os seus ali dentro. E isso é bem ruim para ele, bem ruim. Então, assim, a situação dele se perder a eleição é se deteriorar, talvez ser preso, acusado de várias coisas. E eu não acho que o futuro do movimento conservador no Brasil vai continuar passando através do Bolsonaro. Não acho que isso vai acontecer. E ainda acho o seguinte, a depender de como ele termine, eu acho que de propósito vão tirar o Bolsonaro da jogada. Eles vão dizer, não, o Bolsonaro fez o que podia, foi um grande herói, mas infelizmente as condições não eram apropriadas. Jogo que segue. Não deu, mas a gente tem que reconstruir o conservadorismo. Eu acho que o Olavo vai ser o primeiro a dizer isso. Não é? Não é? Essa pergunta, assim. Por exemplo, a gente falou agora do Copano, pra quem tá nos assistindo, e não é isso que o Copano pensa? É óbvio. Aqui, assim, se eu puder me comunicar com esse público sem ter que justificar o Bolsonaro, melhor. Eu fico com o público pra mim. Sem uma âncora no pé. E eu não fico respondendo pelas cagadas dele. Pega um Felipe Barros no Paraná, pega a Carol Detone, pega aquela menina também de Santa Catarina que é antifeminista. Olha, a vou xingar a feminista após da minha vida, vou me reelegendo. Esses caras vão vendo o caminho deles ali. Eu também acho. Outra coisa, né? Eu fui estudar na semana passada o caso da Carla Zambelli, porque ela nomeou o irmão dela ali no INCRA, né? E aí eu fui estudar o caso, daí fui descobrir, a Carla Zambelli tá tentando montar, é que é tudo muito tosco, mas ela tá tentando montar um aparato político clássico na região ali de São José do Rio Preto, em São Paulo, de máquina e tal, e fica caçando vereador. Tá fazendo o correto, digamos assim, tá fazendo o que é estratégico. Ou seja, ela se faz, tipo, eu sou uma fêmea submissa ao presidente lamba o seu pé, presidente, ela faz tipo o que o Constantino faz, basicamente. Só que do outro lado, ela tá correndo ali, tentando fazer umas alianças na agricultura, que é tudo muito tosco também, então não é uma coisa que se sustente, mas todo mundo tá procurando o seu day after. Todo mundo ali preocupa. Assim... Isso é a coisa mais terrível que tem pro cara que tá no... Tipo, isso é bem terrível. O cara que tá ali, ele, o presidente, quando as pessoas começam a procurar o seu day after, é porque elas já viram que o negócio não tá bom. Todo mundo tá procurando o day after. Que a gente não se iluda. Ninguém é cego, né? O só ver a pesquisa. Paulo Eduardo Martins, que sempre foi amigo nosso, né? Continua muito fiel, muito amigo do Bolsonaro. O Paulo tá lá na Jovem Pan, entendeu? Assim, tá todo mundo tocando a vida aí como dá. Errados são os que realmente poderiam adotar o caminho livre e se prenderam no processo. Eu cito o Ulisses, que era do MBL lá do Mato Grosso, e que se gadizou no momento errado, né? Um menino que o caráter é diretamente proporcional à sua inteligência, né? Então faz essas decisões ali. Você não precisa falar mal do eu falo sozinho. Tudo bem. Eu não quero constranger as pessoas do MBL que só eu falo mal, porque eu tive... Na verdade, eu nem conheço direito o rapaz. Foi bom não conhecer. E essas coisas que a gente tem aí, né? Essa gente... Mas eu acho, Ricardo, assim, eu não sei como é que vai ficar. Vou até fazer essa pergunta pra você, pra quem tá assistindo. Como você acha que fica num... Bolsonaro saiu, vou falar o cenário hoje mais provável. Lula ganhou, Bolsonaro elege ali uns 25 deputados federais. É bastante. Mas eu acho que elege. Eu também acho que elege. Elegeu 50. Sim, tô falando que caiu pela metade. Sim. Elegeu uns 25 deputados federais, tal, elege em uma proporção bem menor deputados estaduais. Como é que fica essa turma? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, isso aconteceu, dia seguinte, primeiros meses, primeiro ciclo. Para mim, o primeiro ciclo disso vai ser o ciclo do ressentimento, que vai ser um ciclo de muita briga interna da direita, mesmo com Lula no poder. Assim, Lula no poder poderia trazer algum tipo de unificação, mas eu não acho que vai acontecer. Isso não... Por quê? Mas no primeiro ciclo, depois eu acho que até vai, mas no primeiro ciclo não vai. Porque eles vão sair como derrotados
e vão culpar todo mundo. Uhum. Essa, eu tenho certeza absoluta. Se isso não acontecer, meu irmão, eu paro de fazer o News, porque eu não sei nada de análise política. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Se ele perder, olha só o condicional que eu tô dizendo. Se ele perder, no dia seguinte, ele está, primeiro, dizendo que é fraudado, dizendo que ele ganhou, e principalmente dizendo que a culpa da sua derrota é de todos aqueles que lutaram contra o Brasil. Foi culpa do MBL, foi culpa do Amoedo, do antagonista. Isso, exatamente. Ele vai jogando a culpa. Primeira coisa. Então, essa foi a culpa. Essas pessoas têm responsabilidade direta na eleição do Lula. Elas elegeram o Lula e elas têm que ser atacadas. Então, eu acho que nos primeiros meses o ataque da direita vai ser muito forte. Não vai ser a gente batendo no Lula, não. A gente pode até fazer uns memes batendo, mas vai ser se defendendo do bolsonarismo. Vai ser um pega-pega-pá. Mas você acha que, assim, ou a gente já enfrentou esses caras no auge? Não acho que a gente vai sofrer, não. Não acho que a gente vai ser derrotado. derrotado. Um reino nesses Eu não acho que a gente vai ser derrotado. Quando eles alegarem que foi culpa nossa, a gente vai dizer, a culpa é sua, porque você fez isso, você foi um governante que era péssimo. A situação que a gente efetivamente deixou para dizer, que a gente deixou um legado, e todos esses caras que estavam ali no impeachment deixaram um legado de uma bola redonda. Sim. Que foi o que o Kim falou. A bola estava redonda. A esquerda estava perdendo em tudo. O impeachment já aconteceu, a prisão do Lula aconteceu, a Lava Jato aconteceu, tudo isso aconteceu, tudo aconteceu. Então, ele não pegou uma bola quadrada, ele pegou uma bola redonda. E ele deixou a bola quadrada. Então, é óbvio que a culpa é dele. Isso, do ponto de vista da prova causal, é facílimo de fazer. Então, esse discurso aí que ele vai fazer, de, é culpa sua, esse discurso vai ser para convertido. Mas eu acho que vai perdurar um ciclo. Depois desse ciclo, passado esse ciclo, o que eu acho que vai acontecer? A figura individual do Bolsonaro vai começar a cair. Sim. As pessoas vão se referir menos a ele. Todos esses caras que não forem muito ligados a ele pessoalmente vão se desvincular, vão tocar sua vida. Parênteses aqui, tá gostoso de fazer essa simulação. Óbvio, que o Bolsonaro se fudendo é sempre bom. Quero pegar um cara aí, Carmelo Neto. Ganhou pra vereador na Bacia das Almas, assim, amarrado nas bolas do Bolsonaro. Só dava pra ver as orelhas dele de fora. Um cara como o Carmelo, como é que fica num cenário onde o Bolsonaro desidrata? Então, assim, eu não sei se ele vai conseguir ganhar para deputado. Ele deve sair para deputado estadual ou federal. Talvez federal, né? Não sei se ele vai conseguir ganhar. Mas eu acho que, especificamente o Carmelo, ele é um cara que, ele tem essa linguagem bolsonarista, mas ele, no fundo, é um cara da velha política. Sim. Ele é muito novo, não é um menino, mas ele é um cara com uma mentalidade da velha política. Um menino com uma mentalidade da velha política. Então eu acho que ele vai se adaptar à circunstância. Não acredito que vai abandonar o discurso ideológico, que vai agora abraçar o círculo. Não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai tentar manter uma certa coerência para aquele público que ele já conseguiu. É um público que ele já conquistou, né? E vai tentar ficar alimentando esse público com pautas, com discursos. Esse negócio aí que eu falei do ciclo do ressentimento, ele vai explorar um bocado. Vai fazer lives, falar que foi culpa dos outros. Vai fazer que o governo foi sabotado. Mas que a gente tem que continuar a bandeira do conservadorismo. Eles têm um bônus ali de uns 3 meses falando que a eleição foi fraudada. Isso, ele vai ficar nisso. Eu acho que ele vai conseguir cativar uma parte desse público e vai tentar tocar esse público para frente. E tocando esse público para frente. Só que esse público não tem mais energia para ir para frente. É o que eu ia dizer. Aí vem o problema. Porque eu acho que esse público não tem mais energia. E outra, este público, muita gente que está com essas figuras, porque havia um cara que é inegavelmente carismático ao seu modo, que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tinha esse carisma, as pessoas gostavam do Bolsonaro. As pessoas não têm, não venha me dizer que as pessoas têm o mesmo sentimento que tem pro Bolsonaro que tem pro Carmelo. Não tem. O Carmelo não tem, o carisma não tem aquele jeito. Então, a falta, a perda da figura que imanta aquela energia, que galvaniza, a perda dessa figura se refletirá na perda desse público. Então eu acho que esse público vai ficar cansado, ele não vai militar, talvez ele abandone as ideias políticas e... Outra previsão. Talvez uma parte dessas pessoas efetivamente queira se radicalizar. É o tal da famosa ameaça do radicalismo, todo mundo fala, radicalismo. Eu acho que parte desse público pode querer se radicalizar. Não acho que vão conseguir, porque tem muita gente velha e, enfim,
porque são pessoas normais, não, então não acho também que vai surgir nada de muito perigoso, mas eu acho que muita gente vai querer, não, vamos nos reunir, vamos tentar tomar, a democracia não dá mais para nada, e talvez peguem algumas formulações ideológicas mais exóticas, né, mais à direita ainda do que estão e tal. Isso pode acontecer com uma fração desse público. Você vê o crescimento, vamos dizer, no traço ali, vai ter um crescimento dessa turma da intervenção militar? Sim, exatamente. Vai ter um crescimento de intervenção, vai ter todos esses discursos que então, estão aqui... Então, se eu fosse ter uma bolsa de investimentos política, eu compraria umas ações de hiperradicais aqui. Eu acho que eles vão ter um certo crescimento. Porque a sensação... Eu vou vender os medianos. Por exemplo, aquela pessoa que tenta ter um bolsonarismo de resultados. Não vai, esse cara já era. Esse cara é o mais prejudicado de todos. Todos os elementos é esse cara aí. Porque os caras mais radicais, eles têm um discurso. Qual é o discurso? Porra, vocês não estão vendo que a democracia não funciona? Os caras botaram o Lula. Veja, não é qualquer um. Não é botar o Tasso Gereissati, é botar o Lula. Depois de tudo que se viveu no país, dos milhões de materiais que foram espalhados na esfera do WhatsApp contra o Lula e tudo, o Lula volta. Isso é bastante humilhante. Para todos nós, isso é muito humilhante. Então isso vai gerar uma raiva e uma sensação de impotência e uma sensação de que dentro da democracia é impossível resolver. Não deu. A gente fez tudo que era possível, nós elegemos o presidente, os caras vieram sabotar o presidente o tempo inteiro, sempre falaram contra, aí o presidente perde e esse filho da puta do Lula volta. O cara fica revoltado, fica com raiva, ele quer quebrar tudo, ele quer o fim. Então eu acho que vai ter esses hiperradicais, mas eles são sempre mais minoritários nesse caso, porque exige uma energia de mobilização que a galera também já está cansada. Sim. E tem muito velho entre os bolsonaristas. Vai ter esse primeiro ciclo, e aí vai ter um segundo ciclo mais longo, que é o ciclo do Bolsonaro sair. É o declínio do Bolsonaro. Pode-se dizer que o ciclo chama-se o declínio do Bolsonaro, que é quando ele começa a desaparecer. As menções a ele vão escassear, o pessoal vai falar menos do Bolsonaro, vai ser o Lula o presidente, então não vai ser... A memória do Bolsonaro não vai estar toda hora ali na cabeça. Por exemplo, quanto a gente fala hoje no debate público de Dilma Rousseff? Sumiu, desapareceu. Sumiu. Né? O que Dilma Rousseff está fazendo o quê? Neste exato momento, você sabe? Eu não sei, nem ninguém sabe. Porque ela não é mais presidente. Mas naquela época todo mundo só falava de Dilma. Dilma. Acabou. Então vai ter esse ciclo que o Bolsonaro vai desaparecer. As pessoas não vão mais falar de Bolsonaro. Elas vão só se lembrar que foi e tal. E ele vai se dissolver e vai virar, para mim é o que ele vai virar, se ele não for preso. Né? Se não acontecer alguma desgraça com ele. Se não acontecer, ele vai virar uma liderança política conservadora, entre outras, que foi presidente e que será visto como um cara que foi presidente numa fase que não dá para ser. Mas não vai ser mais o centro. Então, também se ele e a família dele acham, eu vou ficar aqui no centro do conservadorismo pelos próximos vários anos. Não vai. Para mim, ele vai ser substituído. Vai aparecer várias outras figuras querendo disputar o título do Bolsonaro. A coroa do Bolsonaro. Vai ter vários. Ventralb, não sei o quê. Você vai, Carla Zambelli, não sei. Vai aparecer umas figuras, e até figuras que hoje não existem, que vão surgir, porque muda também, e que vão querer disputar esse quadro, e que vão tentar se articular. Mas, assim, o problema das pessoas é que elas são ruins de articulação, eles não são muito competentes. Então eles vão ficar nesse limbo, Pode acontecer, depois desse primeiro ciclo do ressentimento, e depois do Bolsonaro ir se diluindo, dependendo de quanto isso demora, que a direita volte a ter um pouco mais de diálogo interno, inclusive com os próprios bolsonaristas. Isso não é uma coisa impossível de acontecer. Aí você vai falar, mas não vai acontecer. O tempo, meu amigo, o tempo muda as pessoas. Porque quando o Lula for presidente, vai ter que se fazer uma oposição ao Lula. E aí vai acontecer o seguinte fenômeno. Os bolsonaristas eleitos, eles vão estar fazendo uma oposição ao Lula que, em muitos aspectos, será parecida com a do Novo, será parecida com a nossa. Em muitos aspectos. Porque, programaticamente, as diferenças não são tão grandes. Você tem diferenças de maneira de fazer política, de sectarismo, de estilo, de competências, mas não diferenças programáticas gigantescas. Então pode haver, já no terceiro ciclo, uma certa convergência de críticas. Não sei, porque eu estou aderindo ao Janot liberalismo, né? Então... Mas eles também. É, né? Não foi o Bolsonaro que colocou aí o auxílio emergencial? Sim. Eles também.
Eu não acho que as diferenças programáticas vão ser Você grandes. gostou do termo Janono? Eu gostei, Talvez já no não, futuro não. a gente fale assim, não, porque é o Janono-lulismo, é o Janono-liberalismo. Pois é, então eu acho que num terceiro ciclo, depois do declínio do Bolsonaro, depois do ressentimento todo, pode haver alguma convergência pragmática para oposição ao Lula, e é isso. Então, para mim, assim, são essas três fases que eu tenho aí diante da minha frente. Pode ser que seja diferente, mas eu acho que, dada a lógica interna do fenômeno que eu estou analisando, a tendência é que essas três fases se coloquem.